Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Crônicas 17 e quero desafiar você a pensar sobre o tema. Não basta condenar o erro, é preciso proclamar a verdade. Em 2 Crônicas 17, de 3 a 6, diz assim: O Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu pai Davi tinha seguido. Não consultou os Balaíns, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu os seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá e todo o Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. Bom, Josafá, ele reinou em Judá ali cerca de 870, 845 a.C. Além, assim, de ser um hábil, administrador, promoveu reformas religiosas e passou para a história como um rei, um dos reis que levou o povo a um grande reavivamento e uma reforma. Então, já no início, ele encontrou conforto em Deus e em seus caminhos, e nessa experiência ele encontrou satisfação e prazer. Então, animado justamente por essa sensação do favor do Senhor sobre a vida dele, ele começou a efetuar ainda maiores reformas e animar o povo que andasse pelo caminho do Senhor. Então, essa reforma espiritual significava acabar com as práticas religiosas erradas, apresentando corretamente a verdade ao povo. Então, nos nossos dias, também precisamos de líderes com essa visão de Josafá. Então, o texto revela que não basta simplesmente condenar o erro, é preciso proclamar a verdade. A gente não combate as pessoas e suas crenças. A gente deve apresentar o assim diz o Senhor, o está escrito. Então, o certo é a gente pegar a palavra, abrir e apresentar a verdade. Só então virá o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra. Então, somente abrindo e apresentando correta, clara e objetivamente a palavra de Deus que se obtém resultados valiosos. E Josafá, ele não tomou meias medidas. Ele pegou logo os sacerdotes, enviou para as cidades com a missão de instruir ao povo na lei do Senhor e nos caminhos da retidão. O líder deve entender que a prosperidade depende da dependência de Deus e de suas ordens. Mas antes da gente continuar aqui com essa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal. Ativa o sininho, você vai ser abençoado, porque recebe as notificações e nos ajuda a expandir a palavra. Então deixe seu like, comenta, compartilhe. Faça isso agora e logo em seguida você vai ler o 2 Crônicas 17 todinho para a gente poder discutir aqui alguns pontos importantes. Então, o capítulo começa ali com a informação de que Josafá, filho de Asa, vai ascender ao trono de Judá, após a morte de seu pai. Então, esse fato já nos mostra aí a ideia, de continuidade dinástica do reino de Judá, algo que era essencial ali na cultura. Então, tem uma transição suave de poder, de um rei para o seu filho, o que contribui para uma estabilidade política e social do reino, que vai evitar conflitos desnecessários e vai manter essa sensação aí de ordem. Então, a gente tem uma característica fundamental aí no início do reinado de Josafá, que ele não apenas assumiu o trono, mas também fortaleceu seu relacionamento com Deus. Então, Josafá andou nos caminhos de Davi e buscou seguir fielmente o Senhor. Então, isso significa que ele estava comprometido com a adoração a Yahvé, o Deus de Israel. Da mesma forma que Davi, que um dos maiores reis da história de Israel, havia feito também. Então, essa reafirmação na adoração a Deus é um passo crucial para a estabilidade do reino de Judá e para o bem-estar do seu povo. Então, a história de Israel e Judá estava repleta de períodos de afastamento da fé verdadeira, levando a consequências ali negativas. Então, Josafá estava determinado a evitar esses erros do passado e a seguir os princípios espirituais que haviam sido estabelecidos para a nação. Então, é importante notar que o compromisso de Josafá com Deus não era superficial, mas refletia aí uma devoção sincera, uma busca genuína por seguir os preceitos do Senhor, na sua vida e no governo. Então, isso lançou aí as bases para a liderança de Josafá e para as ações que ele ia tomar aí em busca de reforma e restauração espiritual ali de Judá. Então, nós temos a informação que Josafá empreendeu uma ação estratégica crucial para a defesa do seu reino, porque ele fortificou as cidades de Judá. Então, essa decisão aí, dessa fortificação, demonstra esse compromisso com a segurança do povo e a proteção ali das fronteiras do reino. Essa fortificação de cidades era uma prática muito comum na antiguidade, especialmente nesse contexto de ameaça de invasão, que era muito frequente.
frequente. Então, ao fortalecer as defesas da cidade, Josafá não apenas preparava Judá para os possíveis conflitos, mas também estava assegurando ao povo estabilidade e paz interna. Então, o povo se sentia mais seguro e mais confiante quando o governo fazia isso, né? Porque era uma medida que estava visando protegê-los. E aí o versículo 4 vai nos mostrar ali que o resultado dessa fortificação das cidades foi justamente o aumento da prosperidade em Judá. Então, essa conexão aí entre segurança e prosperidade não é apenas uma observação histórica, mas também um princípio geral de governança. Então, quando as pessoas se sentem seguras em suas casas e terras, elas têm mais confiança para investir em sua vida e nos seus empreendimentos, né? Então, a prosperidade resultante do governo de Josafá não era apenas econômica, mas também social. Então, a estabilidade interna promovida ali pela segurança permitiu que as comunidades florescessem, os negócios prosperassem e as pessoas vivessem ali suas vidas com mais tranquilidade. Então, isso também contribui aí para a unidade e coesão do reino. Então, o aumento da prosperidade pode ser visto aí como sinal, sim, da bênção de Deus sobre o governo de Josafá. Sua liderança sábia, né, suas ações e busca de bem-estar do povo estão alinhadas com os princípios de Deus, o que resultou em bênçãos que eram tangíveis para a nação. Então, isso ressalta aí a importância de buscar não apenas a segurança material, mas também a orientação, né, espiritual e moral na liderança política. Né, logo em seguida, no versículo 5, relata ali que Josafá nomeou príncipes, levitas e sacerdotes para viajarem por todo o reino de Judá. E o objetivo era ensinar a lei de Deus. Né? Então, ele tem ali uma nomeação estratégica, né, revelando aí o compromisso de Josafá com a educação religiosa do povo. Então, a escolha de príncipes, levitas e sacerdotes para essa tarefa era bem importante, porque os príncipes eram líderes influentes nas comunidades locais, enquanto levitas e sacerdotes eram os conhecedores da lei e da religião judaica. Então, juntos, eles representavam uma equipe ali diversificada e capaz de alcançar todas as camadas da sociedade, desde os líderes até o cidadão comum. Então, essa nomeação também ressalta ali o papel central da liderança religiosa na sociedade judaica. O ensino da lei não era visto como uma responsabilidade exclusiva dos sacerdotes, mas também dos líderes seculares, evidenciando aí essa interligação, né, entre a esfera religiosa e o governo, né, no reino de Judá. No versículo 6, mostra assim: levai convosco o livro da lei. Isso significava que a instrução religiosa não seria, né, baseada apenas na tradição oral ou na interpretação pessoal, mas sim na própria palavra de Deus registrada nas Escrituras. E isso tem uma implicação profunda. Então, ele enfatiza que a autoridade da lei de Deus como base moral e ética da sociedade judaica. Né? Então, também garantia que a instrução fosse consistente e alinhada com os princípios de Deus, prevenindo ali interpretações distorcidas ou manipulações religiosas. Por quê? Porque eles estavam com o livro da lei nas mãos e eles poderiam abrir e mostrar. Né? Então, fala assim: fazer com que ela circule por todo Israel e ensinai o povo. Então, esse chamado para abranger todo o território de Judá enfatiza a importância da disseminação da palavra de Deus de forma ampla e acessível. Josafá estava comprometido em garantir que todos os habitantes do reino tivessem a oportunidade de conhecer e seguir a lei. Né? Então, o impacto disso foi notável. À medida que o conhecimento da lei se espalhava, o povo de Judá se tornava mais consciente dos princípios e mandamentos. Então, isso foi influenciando a vida diária, as escolhas éticas, morais e a adoração a Deus. Então, esse trecho ressalta que as nações ao redor de Judá reconheceram o poder e a bênção de Deus sobre o reino de Josafá. Então, esse testemunho externo destaca a influência positiva do ensino da lei, não apenas internamente, mas também em relação à reputação de Judá perante outras nações. Então, no versículo 10 e 11, apresenta ali para nós um quadro bem interessante da situação internacional ali na época. Então, as nações vizinhas, incluindo filisteus e árabes, perceberam o poder e a influência de Josafá em Judá e ficaram ali com medo. Então, essa não era uma reação isolada, mas sim um reflexo do status de Josafá como um rei respeitado e temido ali na região. E esse temor das nações vizinhas tinham várias razões. Em primeiro lugar, a fortificação das cidades ali de Judá. Então, tornou o reino menos vulnerável a ataques, o que aumentou aí a estabilidade e o poder.
Além disso, o compromisso de Josafá com Deus e o ensino da lei, né, que contribuiu aí para uma força moral e espiritual de Judá, o que não ficou desapercebido pelos outros povos. Então, essa percepção de Josafá como um líder forte e virtuoso tinha implicação muito importante nas relações diplomáticas. Nos versículos ali 12 a 19, vai detalhar, então, as alianças diplomáticas específicas que Josafá estabeleceu com as nações vizinhas. Então, ele fez acordo comercial ali com o reino de Israel do Norte, mesmo em meio a divisões internas entre as tribos de Israel. Então, isso demonstra ali sua capacidade de navegar em águas políticas complexas e priorizar o bem-estar econômico do seu reino. Então, Josafá estabelece alianças militares com algumas nações, incluindo Edom. Então, esses acordos tinham o objetivo de garantir a segurança de Judá contra possíveis ameaças. Então, ao fazer parcerias estratégicas com as nações vizinhas, Josafá reforçou a posição de Judá como uma potência regional, e reduziu aí a probabilidade de conflitos armados e promovendo aí uma coexistência mais pacífica. Então, a prosperidade de Judá sob o governo de Josafá era evidente. Isso também era uma vantagem diplomática. Então, o reino começa a experimentar aí crescimento econômico e estabilidade que vai atrair aí outras nações em busca de benefícios também comerciais, alianças estratégicas. Então, a gente via isso muito, Então, Josafá promoveu essa prosperidade econômica e essa estabilidade interna. Quando a gente pega 2 Crônicas 17 e traz para os nossos dias, em nossa era, onde a liderança frequentemente é marcada por interesses pessoais, falta de integridade, nós somos desafiados a buscar líderes que compartilhem esse compromisso de Josafá com os princípios divinos. Então, devemos orar e apoiar aqueles que buscam a justiça e a retidão. Lembrando de que Jesus é o nosso exemplo supremo de liderança. Então, em segundo lugar, essa fortificação das cidades de Judá nos lembra da importância da nossa segurança em Cristo. Então, assim como Josafá tomou medidas para proteger seu reino, devemos estar atentos para proteger a nossa fé e a nossa comunidade de cristãos. Então, em um mundo cada vez mais hostil à fé cristã, precisamos fortalecer nossos alicerces espirituais por meio da oração, estudo da palavra e comunhão com os irmãos. Lembremos das palavras de Paulo em Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O ensino da lei de Deus é um elemento crucial aí para a nossa jornada cristã. Então, Josafá nomeou líderes e sacerdotes para ensinar a lei em todo o reino. Em nossos dias, devemos continuar a ensinar e a aprender as Escrituras. A Bíblia é a nossa bússola espiritual e conhecê-la é essencial para a nossa caminhada com Cristo. Então, nós devemos valorizar toda a instrução religiosa que tem na nossa igreja, nossa família, vida pessoal. Então, nós precisamos buscar, sempre aplicar todos os princípios de Deus em nosso cotidiano. E por fim, ali, quando a gente vê essas alianças diplomáticas de Josafá, nos ensinam sobre a importância de termos relacionamentos estratégicos na nossa jornada cristã. Então, Josafá estabeleceu alianças que trouxeram segurança e prosperidade a Judá. Da mesma forma, como membros do corpo de Cristo, devemos cultivar relacionamentos saudáveis e edificantes. A comunhão com outros cristãos fortalece nossa fé e nos capacita a enfrentar os desafios da vida. Além disso, nossa aliança com Cristo é mais preciosa de todas e ela vai nos garantir segurança espiritual e a promessa da vida eterna. Então, nós temos aqui princípios valiosíssimos de uma jornada cristã. Então, assim como Josafá buscou liderar com piedade, proteger seu reino, ensinar a lei de Deus e estabelecer alianças estratégicas, somos chamados a seguir o exemplo de Cristo em nossas vidas. Que possamos, com humildade e gratidão, aplicar essas lições no nosso viver diário, confiando no Senhor para nos guiar em nossa caminhada cristã. Amém? E eu quero te incentivar a orar. Ore para que você tenha uma liderança piedosa. Então, ore para aqueles que estão em posições de liderança, sejam guiados e conduzidos pelo Espírito Santo em toda decisão e ação, porque assim vai promover justiça e retidão em qualquer esfera de influência. Ore pela fortificação espiritual. Ore para que Deus venha nos ajudar a construir alicerces espirituais sólidos, para que possamos resistir às adversidades e às tentações que enfrentamos aí no caminho cristão. Então, ore pelo ensino da palavra de Deus,
Que haja mestres fiéis que compartilhem a palavra de Deus de maneira clara, de maneira impactante, capacitando os cristãos a crescerem em seu conhecimento e no seu amor por Deus. Ore para que as Escrituras sejam uma luz para os nossos caminhos e uma fonte de direção e sabedoria em nossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe.